Olá! Hoje a gente vai mergulhar em umas ideias assim bem radicais sobre cura e consciência. São trechos do livro A Arte de Curar pelo Espírito, do Joel Sessi Goldsmith. E olha, são passagens que desafiam mesmo a repensar o que é real, o que é Deus e até a natureza dos nossos problemas, né? Sim, exatamente. A essência do que o Goldsmith propõe parece ser uma virada de chave, sabe? A cura, seja física, mental, ou até das circunstâncias da vida, ela não viria de algo externo, mas sim de uma conexão profunda, bem profunda mesmo, com o que ele chama de o Pai em nós, uma realidade interna. Certo. Então o desafio aqui é desembrulhar essa visão, como essa redefinição de Deus impacta a forma como a gente encara a cura e os problemas. Vamos explorar isso juntos. Um ponto que salta aos olhos logo de cara é essa ideia de que Deus não é uma entidade, sei lá fora, separada da gente. Goldsmith fala muito nesse Pai em nós, nessa realidade suprema e invisível que estaria no cerne de tudo, do ser humano, do universo. Mas, assim, como isso funciona na prática? Especialmente para quem tá passando por uma dificuldade real, né? Uma doença, um problema financeiro. Pois é, a lógica que ele apresenta é bem direta, na verdade. Se Deus é a única realidade, e essa realidade é, por natureza, boa, então os males tipo doenças, carências, conflitos, eles não podem fazer parte dessa realidade divina fundamental. Certo. Goldsmith descreve esses males como ego-criados. A gente pode entender como ilusões, ou talvez problemas gerados pela nossa percepção limitada. Ele chama isso de facticidades negativas. São coisas que parecem muito reais para nós, para o nosso ego, mas que não teriam substância na verdade maior. Entende? Hum. Quer dizer, então, que a cura não seria bem uma luta contra a doença ou o problema em si. Seria mais uma mudança de onde a gente coloca a nossa atenção, Exatamente. a nossa consciência. Como ele sugere fazer isso, então? Exatamente. É isso. O foco sai de invocar um poder externo, tipo pedir ajuda para fora, e passa a ser evocar, despertar essa presença divina que já está dentro. A cura, segundo ele, aconteceria quando a gente desloca a consciência do ego, que vive nessa ilusão de separação, focado no problema, por nosso eu verdadeiro, que ele chama de Cristo interno. E aí, ao fazer isso, a própria base que sustenta o mal, que é essa consciência focada no problema, ela simplesmente desapareceria. É como ele diz, como acender a luz num quarto escuro, sabe? A escuridão some. Você não luta contra ela. Nossa, essa analogia da luz é forte mesmo. Ajuda a visualizar. Mas aí entra uma questão: onde fica a mente nisso tudo? Porque, né, muitas tradições espirituais, ou mesmo de autoajuda, dão um poder imenso para a mente, para o pensamento positivo. Sim, bom ponto. E aqui o Goldsmith faz uma distinção bem importante do que ele chama de mentalistas. Para ele, a mente não é a fonte criadora do bem-estar, entende? Ela é mais um instrumento, uma ferramenta de percepção. Então, tentar forçar a cura com pensamentos positivos, com força de vontade, isso seria menos eficaz do que cultivar uma atitude mais receptiva, tipo ser um canal aberto, sabe? Permitindo que a verdade, que Deus, atue através da mente. Ele até usa uma imagem, a do nadador que, em vez de lutar contra a água, desesperado, ele relaxa e aí permite que a água o sustente. Faz sentido, total sentido. A mente como canal, não como motor. Isso muda bastante a perspectiva, realmente. E o que acontece com a oração, então, nesse modelo? Se não é mais ficar pedindo coisas para um Deus externo. Pois é, a oração também se transforma. Ela vira uma busca por sintonia, por compreensão, por realizar conscientemente essa presença interna de Deus. Não é tanto um me dê saúde ou me dê dinheiro, é mais um pedido do tipo me mostre a luz, me dê sabedoria, me faça sentir a sua presença aqui e agora. A expectativa, então, é que dessa conexão, dessa realização interna, a harmonia se manifeste, naturalmente, em todas as áreas da vida. Entendi. Isso nos leva àquelas metáforas que ele usa, né? Tipo, os problemas serem como linhas de giz no chão ou miragens. Confesso que, para quem tá sofrendo de verdade, isso pode soar um pouco, sei lá, invalidante, talvez. É um ponto delicado, sem dúvida, e é importante ter essa sensibilidade.
A intenção dele, me parece, não é negar a dor da experiência humana. As facticidades, como ele chama, são sentidas e doem. Mas as metáforas servem para reforçar a ideia central. Esses males não teriam substância própria na realidade divina última. Seriam como uma espécie de hipnose coletiva, talvez. Crenças limitantes que a gente aceita como verdadeiras universalmente. O insight radical aqui é esse. E se os nossos maiores obstáculos tivessem apenas o poder que a nossa crença dá a eles? Como uma linha de giz que só te aprisiona porque você acredita nela. Reconhecer essa natureza meio ilusória seria o caminho para a libertação. Como acordar de um pesadelo, ou simplesmente decidir pisar fora da linha. Essa ideia do poder da crença é, uau, realmente algo para a gente pensar, né? E quanto ao suprimento, prosperidade, essas coisas, o princípio é o mesmo? Exatamente o mesmo. O suprimento, a abundância, não viria de fontes externas, do acúmulo material. Viria de dentro, do reconhecimento da fonte infinita que já reside em nós, que é Deus. E, curiosamente, ele sugere que o ato de dar, ele cita o dízimo como um exemplo prático disso, o ato de soltar é o que demonstra confiança nessa fonte interna. E isso abriria o fluxo. É o contrário do foco em só receber ou reter, entende? O suprimento verdadeiro mesmo seria essa consciência divina, que é invisível. Bom, então, tentando sintetizar um pouco o que a gente explorou aqui, parece que a chave para cura, para harmonia, na visão do Goldsmith, é um reconhecimento profundo. Reconhecer a realidade divina como nossa identidade essencial, esse Pai em nós, e, a partir daí, conscientemente deslocar nossa atenção, tirar o foco da ilusão de separação, da limitação que o ego constrói o tempo todo. Perfeito. É uma mudança fundamental de percepção. É treinar o olhar para ver além das aparências, né? Além dessas facticidades negativas. E se firmar na realidade una, que é boa e está sempre presente. A cura, então, não seria algo a ser buscado lá fora, mas uma consequência natural. Uma consequência dessa nova consciência. Fica aqui, então, talvez uma provocação para a gente refletir um pouco mais. E se boa parte daquilo que a gente percebe como problemas intransponíveis, barreiras enormes, fossem de fato como essa linha de giz, nos limitando apenas pela força da nossa própria convicção? O que realmente aconteceria se a gente conseguisse acordar para essa possibilidade?